Nosso pregador da noite, o nosso querido amigo Felipe, seminarista, namorado da nossa querida irmã Lorena, e, e que também vai trazer a palavra de hoje, enquanto o nosso pastor está de férias. Então a gente tentou trazer uns convidados que são mais próximos da gente, que a gente conhece, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dele. Além de ser flamenguista e ser um cara incrível, ele ainda é bem estudado, então estamos em boas mãos, se Deus quiser, né? Vamos agora trazer Felipe aqui. Peço que ele fale um pouco sobre si para aqueles que não o conhecem ainda e que possa continuar. E que Deus fale conosco através da vida dele, certo, meus irmãos? É isso. Felipe? Obrigado, Simão. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Sabem do enorme apreço que eu tenho por essa mocidade, como eu gosto de todos vocês. Para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é, evidentemente, Felipe. Simão já falou aí com quem eu namoro, então é muito provável que ela esteja escondida aí, com receio e toda envergonhada. Mas, enfim. O primeiro contato que eu tive com a mocidade foi em janeiro de 2020, antes de do mundo virar de cabeça para baixo. Fui com o Romeu, né? E aí eu já conheci alguns de vocês e pude conhecer mais o pessoal. E desde então a gente tem mantido essa boa relação. E sou muito abençoado por esta igreja, mesmo no período da pandemia, quando o pastor Antônio Neto estava com aquela série do livro do Nathan Wilson. Eu costumava acompanhar quando dava, quando não tinha algum conflito com a minha mocidade. Então, por tudo isso, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Como o Simão falou, né? Eu sou seminarista, estou estudando no Seminário Batista aqui do Cariri, na região do Ceará. Estou no terceiro ano e espero que vocês orem por mim. É sempre uma jornada muito complexa, cheia de responsabilidades e algo extremamente constante. É a sensação de incapacidade, que acaba trazendo benefícios porque nos faz confiar ainda mais no nosso Senhor. Então, é isso. Acho que é o que importa saber a meu respeito, apenas isso. Bom, eu queria iniciar com uma palavra de oração, tá? E lembrar dos nossos irmãos que estão passando por esse momento de luto. Só um detalhe, uma curiosidade. A gente estava aqui, né, já há algum tempo tentando arquitetar essa transmissão e tentando conectar com as pessoas e saber como era possível lançar no YouTube. E é extremamente complexo, pessoal, de verdade. Ficar aqui no backstage é outra realidade. Isso me faz pensar como o trabalho e a dedicação, o empenho do nosso irmão Gilberto ali à frente da Kadosh Web TV é tão louvável. Por isso nós precisamos reconhecer o trabalho desse nosso irmão que há tantos anos tem feito da sua vida uma entrega diária para trazer a mensagem de Cristo, ou expandir a mensagem de Cristo, principalmente nesse período em que os limites estão sendo mais estreitos. Então, vamos orar. Senhor Deus, bendito Rei, soberano Senhor, Deus das alturas, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque tens provado a Tua fidelidade e o Teu amor imensurável para conosco. Tens feito aquilo que nós não poderíamos sequer pedir, Senhor. Tem nos dado com liberdade, Senhor, com liberalidade. Deus, eu sou grato por este momento, por esta mocidade, por esta plataforma que permite que nos aproximemos mesmo distantes. Ó Senhor, rogo a Ti que seja com esta família amada, com o seu Gilberto, com Dona Iranilda, com Aninha e com Giba, seja também com a sua avó, que ainda requer e necessita de cuidados específicos. Que o Senhor guarde essa família, que traga plena saúde, paz, que esta situação tão dolorosa, Senhor, tão árdua, traga ainda mais unidade e perseverança para esta família. Eu oro a Ti por isso, oro por este encontro, oro pela mensagem, que o Senhor seja glorificado em cada ato aqui deste momento. É no nome santo de Cristo, nosso Senhor, que eu te oro. Amém.
Bom, como eu mencionava, eu estou bem contente por passar esse tempo junto a vocês, ainda que nessa distância, nessa limitação, né? Me lembro de uma música do grupo Logos, que fala basicamente assim: esse é o mundo de distantes próximos. Isso é algo bem interessante, porque toca exatamente no tema que a gente vai tratar. Aliás, nesse aspecto de reuniões remotas e à distância, esse é um dos benefícios. A gente consegue se aproximar daqueles que estão mais distantes, até em outros estados, como é o meu caso. Meio que entramos na casa um dos outros, né? Por exemplo, você já deve ter reparado que Laís e Luana estão sempre ali sentadas naquele sofá, uma cor meio escura, tem um quadro um tanto cubista pregado na parede, e uma plantinha do lado esquerdo que está sempre ali tentando aparecer. E nós meio que entramos também na casa do pastor Antônio Neto, reparamos na sua estante repleta de livros, eu fico sempre tentando ali pescar algum título, alguma obra que pareça ser interessante. Interessante, aliás, inclusive, tinha uma foto do Michael Scott, do personagem do The Office, só que ninguém sabe, eu não sei porquê, ele removeu no último encontro. Vocês repararam, perceberam isso? Enfim, essa ideia de entrarmos nas casas dos outros nos traz essa sensação de proximidade, ainda que na distância. Bom, esse aqui não é meu quarto, tá? O meu quarto é como de um homem, é meio bagunçado, precisa de alguns ajustes, aí eu fiz essa troca de cenário, esse aqui é o quarto da minha mãe. Mas, de certa forma, vocês estão podendo entrar na minha casa e conhecer um pouco do meu lar, do meu cantinho. Por falar nessas aparentes contradições, proximidade em meio à distância, vocês estão cientes de que há alguns anos vivemos num cenário de polarização. Não existe essa tal coisa de meio termo. Ou você está do nosso lado, ou então é favorável aos nossos adversários. Anteriormente, essa polarização se restringia apenas ao campo político. Enquanto um grupo defendia tal bandeira e era tido como de direita, os preceitos que aquele movimento ali, que aquele viés político defendia, o outro, que não compartilhava dos mesmos pensamentos, era obrigatoriamente a oposição, sendo de esquerda. Mas essa polarização, que se restringia apenas ao campo político, ganhou novos ares. E, de repente, tudo ao nosso redor passou a ser classificado como numa relação binária. Logo, tudo virou uma briga de lados. Se você, por exemplo, não admirasse tal personalidade pública, automaticamente você seria taxado de hater. E sobre isso, recentemente houve um movimento chamado Black Lives Matter. Vidas negras importam no caso. Nesse movimento, né, depois de uma morte muito trágica de um afro-americano, muitas personalidades, principalmente os esportistas, quando prestes a começar os seus jogos, então tinham uma atitude de dobrar os seus joelhos e se curvar, como um ato realmente de resposta àquela onda de criminalidade. Mas um jogador de beisebol dos Estados Unidos, do San Francisco Giants, ele se recusou a aderir àquele movimento. Quando perguntado por que ele tinha tomado essa posição, a sua justificativa era de que, por ser cristão, ele não se curvaria a nenhum outro que não fosse o seu Deus. Por ocasião disso, claro, a sua página no Instagram foi invadida por milhares de pessoas que o criticavam, o apontavam como racista, defensor desses que faziam tamanha atrocidade. Mas também outros tantos, para demonstrar que há essa polarização, apoiavam a sua recusa. E se você tem pelo menos uma rede social, Facebook, Twitter, Instagram, é certo que você deve ter, com certeza viu que nessas últimas 2 semanas, inúmeros conflitos surgiram entre cristãos, se acusando mutuamente por terem opiniões distintas quanto à abertura de igrejas. Mas será que é possível se ver livre desse mundo de polarização? Será que a gente não poderia dar uma de isentão e ficar meio imune a essas críticas? Sinto dizer, cristão, você não vai ficar na neutralidade. E foi por isso que eu escolhi esse
título tão rebuscado, tão cheio de glacê, o dilema do paradoxo sinestésico, né? Talvez você tenha pensado, poxa, que nome complexo. Quer saber? Eu vou dar uma olhada, ao menos para saber do que se trata. Mas, em linhas gerais, é só uma maneira aparentemente mais inteligente de falar da contradição das sensações. Já notou como a gente parece mais inteligente quando temos tempo para escrever alguma coisa, para articular as nossas as frases, as palavras? Mas quando, por exemplo, somos pegos de surpresa e não há tempo para rever ou reler, meia volta e outra, sai uns, que bom que vocês veio, ou a gente vamos para a praia. Mas essa é a realidade, cristã. Nós vivemos ao mesmo tempo entre a norma culta da Academia Brasileira de Letras e a conversa informal e coloquial tipicamente sertaneja. O poeta Camões traduziu bem o que encontraríamos nessa vida. Fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, um contentamento descontente, uma dor que desatina sem doer. Nessa noite, eu espero mostrar para você que se o seu desejo é ser fiel a Deus, essa contradição vai te acompanhar. Lê comigo o que Paulo escreveu aos Coríntios em sua segunda carta, lá no capítulo 6. Começa no versículo 4 e vai até o 10. Minha versão é a Almeida Revista Atualizada, e a gente vai entender, ou se você está acompanhando por outra tradução, que há algumas mudanças que precisam ser pontuadas. O texto sagrado diz o seguinte: pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muito, nada tendo, mas possuindo tudo. Eu imagino que você conheça essa complicada igreja de Corinto, lá do primeiro século. Paulo foi o seu fundador, e ele, reiteradas vezes, teve que dar um puxão de orelha nos fiéis de Corinto. Haviam muitas dissensões, vaidade, irmãos que levavam os outros ao tribunal quando poderiam muito bem solucionar entre si as suas diferenças. Impurezas, falsos ensinos sobre o casamento, sobre os alimentos que podiam ser comidos. Tantas discórdias que fizeram o apóstolo Paulo escrever ao menos 4 cartas para a solução desses problemas, sendo 2 delas inspiradas, essas que temos na nossa Sagrada Escritura. E nesta segunda carta, especificamente, ela é a mais pessoal de todas. Paulo utiliza boa parte do seu corpo, do seu conteúdo, para defender seu ministério apostólico. Mas ele não estava preocupado estritamente com a sua reputação, com o que as outras pessoas iam pensar a seu respeito. Antes, como um representante, um embaixador de Cristo, alguém que representava o seu nome, ele cuidava para que o seu Senhor não fosse envergonhado com falsas acusações. E é nesse sentido que ele começa argumentando lá no versículo 4. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos. Essa primeira expressão indica uma alteração de rota, ao contrário ou pelo contrário, que só pode ser explicada quando nós lemos o verso anterior, que diz, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Como eu mencionei, Paulo tinha um cuidado muito claro.
não ser motivo de tropeço à causa de Cristo. Ele atentava para que a sua vida comunicasse exatamente com a fé que professava. E por isso mesmo apresentava todas essas suas experiências como prova de uma transformação, aquela que a gente encontra lá descrita em Atos 9. A sua muita paciência quando era ultrajado pelos rivais, as aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos, uma lista que chega até cansado quando a gente para ler. Precisamente 18 provas da genuinidade do seu ministério, que vão até parte do versículo 7. Seus muitos sofrimentos e a maneira que respondia a eles atestavam sua fidelidade a Deus. E era exatamente a sua fidelidade a Deus o motivo de tais sofrimentos. Cristão, você não vai conseguir ser fiel a Deus neste mundo sem experimentar uma boa dose de sofrimento. Ele não é algo opcional. Você não pode escolher, você não pode decidir não escolher um lado da disputa e evitar os embaraços dos conflitos. Você precisará dormir e acordar nessa grande Babilônia moderna, sem se deixar contaminar pelos banquetes do rei. Esse mundo ele vai te oferecer coisas boas, te colocará à prova, experimentará até onde você vai resistir. Vão te oferecer muitos benefícios, prometerão uma vida mais fácil e talvez livre desse patriarcado que oprime. E quanto a esse negócio de igreja, de religião, de todo domingo cantar músicas antigas para um Deus que é invisível, isso é coisa ultrapassada, inventada pelos poderosos, pelos homens, para suprimir os seus instintos e o impedir de se libertar. Dirão até que você é livre para pensar, mas claro, desde que você pense exatamente como eles, senão aí não há muita liberdade. E para desfrutar de tudo isso, basta você dobrar os seus joelhos e se curvar às pautas que defendemos. Mas se por acaso você não quiser se juntar a nós, considere-se o nosso inimigo. É basicamente esse o discurso, o que está por trás daquelas coisas belas e encantadoras. E é disso que se trata, afinal, de uma escolha de lados. Não há neutralidade. Você não poderá ficar em cima do muro da indefinição. Terá que escolher entre ser bem recebido nos salões ovais dessa terra ou esperar ouvir do rei, vinde bendito de meu Pai, quando estiver entrando no tabernáculo eterno. E se por acaso, jovem, você desejar esse segundo caminho, desejar ser fiel a Deus, vai ter que viver nessa Babilônia como um refugiado, experimentando o sofrimento como a evidência de que sua pátria não é aqui. Mas calma, não serão somente doses de sofrimento que vão te acompanhar. Você desfrutará de alguns respingos de alegria também. Mas para iniciar esse segundo ponto, eu preciso destacar um aspecto gramatical, tá? Eu sei, é meio burocrático falar sobre preposições, conjunções, substantivo e essa coisa toda, né? Talvez você esperasse ter se livrado disso de uma vez por todas e deixado lá no ensino médio. Mas esse texto específico, ele carrega algo bem curioso, bem interessante. Veja, até o versículo 7, o apóstolo Paulo usa 18 preposições, a mesma preposição 18 vezes, que destacam esses 18 tipos de experiências que testificam a sua fidelidade a Deus. No texto original, ele usa essa mesma expressão, né, essa mesma preposição, só que quando ela é traduzida, nós temos ela como na ou no, de acordo com o gênero do substantivo seguinte. Mas isso ele faz até exatamente parte do versículo 7. A partir do trecho pelas armas da justiça, Paulo troca essa preposição que ele já estava usando, essa mesma preposição que usou 18 vezes, e passa a usar uma outra, alterando a argumentação logo nesse instante. Até aqui, Paulo havia falado de situações que aparentemente não tinham nenhuma relação entre si, ao menos ali diretamente. As prisões, os açoites, as angústias, elas aconteceram em diversas situações,
estão sendo necessariamente simultâneas. Mas além de trocar essa preposição que ele vinha costumeiramente usando, o apóstolo indica que se antes as suas experiências não ocorriam simultaneamente, ao mesmo tempo, agora sim elas ocorrem. E é aí que entra a conjunção, demonstrando que essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, sim, não em períodos distintos. E uma grande prova é a expressão quer ofensivas, quer defensivas. A tradução mais literalista vai trazer da seguinte forma: pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. A imagem que ele supostamente devia ter em sua mente quando escreveu isso, era de um soldado que segurava a espada em sua mão direita, responsável pelo ataque, evidentemente, enquanto a esquerda empunhava o escudo para se defender. Era desta forma que Paulo lidava com suas batalhas, não somente recusando e aceitando as afrontas dos acusadores, mas ele não revidava de maneira carnal, como ele diz mais à frente nessa mesma carta. Atacava-os apontando que seus muitos sofrimentos afirmavam a sua sinceridade em seguir a Cristo. Mas ele experimentava outras tantas aparentes contradições. Recebia elogios e palavras de graça enquanto era reprovado pelos demais. Ele era também difamado, mas ao mesmo tempo tido como alguém de boa fama. Chamavam-no de impostor, mas ao mesmo tempo demonstrava ser ele verdadeiro por sua prática e sinceridade em sua doutrina. Para os judeus, que o povo de quem ele descendia, ele era tido como alguém desconhecido por conta da sua deserção, mas para os cristãos, alguém extremamente conhecido. Sua aparência certamente muito frágil, fruto desses muitos açoites e perseguições pela causa de Cristo, a sua pele já agredida pelo sol, as roupas simples que vestia, parecia como alguém que estivesse prestes a morrer, mas como de súbito, eis que ele está vivo. Ele era sempre castigado, como uma criança é disciplinada pelo pai, mas não até a morte. O espinho da carne, bem que poderia esbofeteá-lo, mas até um instante, quando ele percebesse que, de fato, a graça de Jesus era suficiente. Tudo isso poderia deixá-lo muito entristecido, é certo que sim, mas havia um motivo muito mais forte para estar alegre. Sua bolsa deveria estar vazia, seu trabalho com tendas talvez não fosse tão lucrativo, já que ele não destinava todo o seu tempo, reservando parte do seu dia para pregar a mensagem de salvação do seu Senhor. E apesar de pobre, apesar da sua bolsa estar vazia, do seu alforje nada ter, ele estava enriquecendo tantos outros que confiavam naquela verdade. De fato, aquele homem nada tinha que pudesse segurar em suas mãos. Mas ele possuía tudo, quanto Jesus Cristo, o Senhor soberano, conquistou na crucificação. Por isso não desanimava, pois sabia que, mesmo se o seu corpo exterior estivesse se enfraquecendo, o seu homem interior se renovava dia após dia. Cristão, essa não é uma apologia à dor. Eu não desejo que você passe a sentir prazer, um tipo de hedonismo bem estranho, enquanto sofre, enquanto é desprezado ou até mesmo desonrado por não aceitar comer das iguarias deste mundo. Mas eu espero sim, com sinceridade, que você consiga enxergar que mesmo após ser cancelado digitalmente, socialmente, por não aderir a essas pautas progressistas, você tem a segurança da aprovação de Deus. Você pode até se achar preso, se sentindo como alguém preso por causa desses lockdowns e decretos repetidos. Deve sentir saudade, certamente, daquela boa aglomeração, como o Simão falou, que só o povo de Deus sabe fazer quando se reúne em um lugar para cultuar o seu Criador. Mas lembre-se, tu estás livre, pois o teu irmão mais velho, aquele que é, desde os tempos eternos, a verdade que se fez carne e osso, trouxe a verdade do pecado que te oprimia. De modo que você hoje é perfeitamente livre
para adorar o seu Salvador, mesmo num cenário desse, distante do povo remido do Senhor. E quando a morte parecer se aproximar, cristão, lembre, bastará um simples eis que você viverá de uma vez por todas e para sempre. Desejo que você não espere o inverno passar, aguardando o verão, essa estação chegar, para então você poder, sim, se alegrar. Nem que espere a chuva cessar na ânsia de ver o sol brilhar. A vida, ela é cheia dessas contradições mesmo. É o inverno que faz calor, o verão que chove o dia inteiro. Não aguarde que a chuva cesse para você, então, sair de casa. Pega lá o guarda-chuva e simplesmente vai. Lembra do teu Senhor Jesus Cristo, que apesar de toda dor, daquela imensa dor, suportou a cruz e a vergonha em troca da alegria que lhe estava proposta. E quando a tristeza bater, cristão, e ela vai bater à sua porta, pode estar certo disso, deixa entrar, mas não esqueça de olhar bem nos seus olhos e sorrir. Vamos orar? Senhor Deus, bendito Rei, soberano Senhor e juiz da terra, nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque os exemplos do Teu servo, da Tua palavra inspirada, da Tua Santa Escritura, nos ensinam que esse mundo cheio de contradição, apesar da imensa dor, pode nos mostrar a suprema alegria, Senhor. Quando olhamos para Ti, quando nos consolamos no meio do Teu povo, quando dividimos os nossos fardos, Senhor, quando nos vemos aflitos e sobrecarregados, temos alguém, temos uma igreja, temos um povo remido que nos ajuda a suportar e a seguir adiante, Senhor. Ó Deus, ainda que olhemos para o horizonte desta terra, não nos faz permitir tirar os olhos da eternidade, Senhor. Que venhamos olhar para Ti, Senhor. Que venhamos olhar para o sofrimento de Cristo, para sua crucificação e plena ressurreição. Nos ajuda a olhar a esperança da alegria, a esperança da ressurreição. E com grande gozo e confiança, seguir, suportando as aflições e mantendo o bom testemunho de Cristo aqui nessa terra. Eu oro por isso, oro por esta mocidade, que o Senhor os abençoe e que traga a plena convicção da alegria em Ti. É em Cristo que eu te oro. Amém.